Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando trazendo informações do Brasil e do mundo para você nesse sábado. O desastre na usina nuclear de Fukushima completou 10 anos nesta semana e os trabalhos no local seguem até hoje. Além das instalações físicas e a retirada de combustível nuclear dos reatores, a água contaminada por uma substância radioativa ainda não teve um destino definido pelo governo japonês. 10 anos após o desastre nuclear de Fukushima, a usina ainda não foi desmontada. Cerca de 5.000 pessoas ainda trabalham no local, onde em 11 de março de 2011, 4 reatores foram seriamente danificados pelo tsunami causado por um forte terremoto. Desde então, os arredores foram limpos, novas barragens de cimento foram construídas e as barras de combustível foram removidas intactas. Mas o mais difícil ainda não foi feito: extrair cerca de 900 toneladas de combustível derretido misturado com outros rejeitos altamente radioativos. Fizemos vários projetos nos últimos 10 anos, mas um dos maiores desafios que enfrentamos agora é remover as barras de combustível nuclear, com algumas fundidas e outras intactas. Estamos perto de terminar de remover o combustível não derretido do tanque do reator número 3. Também temos que remover os detritos formados pelas barras de combustível derretidas. Planejamos começar pelo reator número 2. Um dos maiores problemas foram as águas subterrâneas das montanhas ao redor que penetram no subsolo, tornando-se radioativas. A empresa mitigou o impacto instalando uma parede de gelo sobre os reatores. Mas a chuva gerou cerca de 140 metros cúbicos de água radioativa por dia na usina em 2020. A água contaminada, que ainda contém o isótopo trítio após a filtragem, é armazenada em centenas de tanques no local, onde começa a faltar espaço. A solução seria despejá-la progressivamente no mar, mas o governo ainda não oficializou a decisão, que é politicamente muito sensível. Normalmente, quando uma usina nuclear está sendo operada, o trítio é liberado no meio ambiente de forma a atender às normas de segurança. Como operadores de uma usina nuclear, temos que explicar às comunidades que podemos cumprir com segurança do ponto de vista científico. O governo ainda espera poder revitalizar o setor, reduzir a dependência do país das importações de energia e cumprir a meta de neutralidade de carbono até 2050. Mas a maioria dos japoneses é contra a energia nuclear após o trauma deixado pelo desastre de Fukushima e comunidades próximas às usinas apresentaram dezenas de queixas na tentativa de impedir uma volta desta fonte à matriz energética do país. Um veículo robô executou com sucesso seu primeiro teste exploratório em Marte. A NASA falou sobre os próximos planos e rotas para viagens mais longas. Primeiro passeio por Marte. A Agência Espacial Americana informou que o veículo robô Perseverance executou com sucesso seu primeiro teste exploratório do planeta vermelho. O robô de 6 rodas percorreu cerca de 6,5 metros em 33 minutos na quinta-feira, deixando um rastro de pneus na poeira marciana. Os engenheiros da NASA informaram que estão estudando possíveis rotas para viagens mais longas na superfície de Marte. O robô tem capacidade para percorrer 200 metros por dia marciano, um pouco mais longo que o da Terra, e é 5 vezes mais rápido do que o antecessor. A agência espacial também está preparando o primeiro voo de testes de um drone transportado pelo robô, que deve ocorrer no fim da primavera ou no começo do verão do hemisfério norte. O Perseverance foi lançado para uma missão em busca de sinais de vida passada no planeta vermelho e vai tentar coletar 30 rochas e amostras de solo em tubos selados para serem enviados de volta à Terra para análise em algum momento na década de 2030. Um retrato gigante do primeiro presidente de Bangladesh foi criado em uma plantação de arroz do país. O Sheikh Mujibur Rahman foi o primeiro presidente de Bangladesh e é considerado o pai fundador da nação. Morto em 1975, ele é reverenciado até hoje com esculturas e murais por todo o país. Mas nada chama mais a atenção do que o enorme retrato que foi confeccionado em uma plantação de arroz. Esse rosto no arrozal é uma das maiores telas do mundo. Mantemos isso com 2 tipos de lavouras de arroz, uma verde e outra roxa, importada da China. O trabalho de 400 metros de extensão atrai centenas de visitantes todos os dias, mesmo que só possa ser visto direito do alto.
O rosto do ídolo nacional levou 2 meses para ser desenhado na plantação. Planejamos inscrever o retrato no livro Guinness dos Recordes para marcar o 100º aniversário do pai de nossa nação, o Sheikh Mujibur Rahman Bangabandhu. Pelo menos 130 camponeses trabalham todos os dias para manter a obra no campo de arroz, que fica na cidade rural de Babanipur. E aqui no Brasil, a Secretaria de Assistência Social do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, admitiu um aumento no número de moradores de rua durante a pandemia. A pandemia de coronavírus, somada a fatores como os altos índices de desemprego, aumentou um problema que já era conhecido: a população que mora nas ruas. Em Dourados, a situação não é diferente e nos últimos meses é comum observar um movimento cada vez maior de pessoas que se acomodam por calçadas ou vias públicas, principalmente na região central da cidade. A gente percebe sim que tem aumentado. A maioria das pessoas que estão aí em situação de rua, muitos deles não são moradores de Dourados, são pessoas que vêm de outros municípios, outros estados, em busca de alguma coisa aqui em Dourados, mas não encontra, que pode ser um trabalho, aí eles não encontram e eles acabam ficando nessa condição que é a rua. Muitas dessas pessoas acabam envolvidas com o uso de drogas e a prática de crimes. Na região do Terminal do Transbordo, o canteiro central da rua Camilo Hermelindo da Silva foi tomado por um grupo que passa dia e noite consumindo drogas ao ar livre e praticando furtos ou intimidando pedestres e motoristas. O local já é conhecido como Cracolândia. Aqui em Dourados, o primeiro ponto de suporte é o chamado Centro Pop, que é o centro de referência especializada para a população em situação de rua. Aqui eles recebem um acompanhamento de psicólogo e também de assistente social e, se voluntariamente quiserem, são encaminhados para uma casa de acolhimento ou para tratamento de dependência química. A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Dourados explica que uma das maiores dificuldades com relação a moradores de rua é a dependência química e o fato de que qualquer encaminhamento para acolhimento ou tratamento depende de uma decisão voluntária dessas pessoas. Muitas vezes, eles acabam falando que não são usuários, né? Eles estão tão condicionados àquela situação e a falta de compreensão familiar, né? Eles acabam não aceitando. Aí eles falam, eu não preciso, né? Eu não sou dependente. Né? Mas a gente só faz o encaminhamento, a equipe técnica só faz o encaminhamento caso ele queira. Apesar do crescimento significativo pelas ruas da cidade, a Secretaria de Assistência Social não tem um número que projete o quantitativo atual de pessoas que estão em situação de rua na cidade. O controle somente é possível daquelas que passam pelo atendimento da assistência, o que gera uma amostragem muito pequena da situação real. As pessoas que chegam, né, que são atendidas pela equipe técnica do Centro Pop, ela ou procura por demanda espontânea ou é encaminhada pela rede socioassistencial, a rede intersetorial, sociedade civil, né? Aí a equipe técnica atende, faz o atendimento diante da aceitação daquele usuário, né? Daquela pessoa, aquele indivíduo. Ao acolhimento, aí são feitos todos os encaminhamentos para a Casa da Acolhida. O Acontece Agora fica por aqui. Para rever as reportagens completas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você. A gente se vê, até mais.